Boa tarde, o programa Profissão Sucesso começa agora. Olha, você que está buscando trabalho, responda rapidamente. Você se sente preparado para enfrentar a concorrência, conseguir um emprego e depois saber se manter nele? Se você teve dúvidas para responder, saiba que muita gente está no mesmo barco, mesmo os mais experientes. E é por isso que aqui nós sempre falamos que para ser um profissional bem-sucedido, capaz de se destacar dos concorrentes, é preciso ser e fazer a diferença. Mas por onde começar? Como identificar as qualidades que uma empresa busca? Fique ligado que hoje nós vamos falar mais sobre esse assunto. E tem também as oportunidades de emprego disponíveis aqui na nossa região e o concurso que vai premiar o ganhador com o curso Profissão Sucesso. São mais de 300 opções à sua disposição. Bem, então vamos ao que interessa. Você sabe como aparecer para o mercado de trabalho? Qual o perfil ideal de um funcionário e o que as empresas esperam do profissional que vai contratar? Quem está aqui para nos ajudar a fazer perguntas são os alunos do Colégio Vitor Frankl, de Ribeirão Preto. E aqui no nosso estúdio, nós convidamos Ana Flávia Garbellini, gerente de recursos humanos da Biatlante, e Érica Santos Fernandes, supervisora de talentos humanos da Guinatos. Boa tarde a vocês, sejam bem-vindas. Vocês também, meninos e meninas do Colégio Vitor Frankl. Boa tarde. Todo mundo aqui já escolheu a profissão ou não? Já? Mais ou menos. O que estão pensando em fazer? Arquitetura, psicologia, direito, imagem e som, jornalismo. Pelo que eu estou vendo aqui, nessas áreas vocês podem ser donos das próprias empresas, né? E também podem ser colaboradores, funcionários dessas empresas, né? Mas e aí, vocês sabem o que tem que fazer para ser um bom funcionário? Alguém imagina? Não? Então, vocês vão poder começar aprendendo hoje, ok? Com as nossas entrevistadas, né? Olha, gente, fala pra gente então, quais as características primeiras que vocês procuram na hora de contratar um colaborador para as empresas? Vocês trabalham em grandes empresas, mas o perfil, não é isso? É para todas as empresas, né? Fala pra gente, Ana. Eu acho que, assim, no primeiro momento, o candidato ele tem que ser muito sincero na entrevista, porque a empresa ela tem uma cultura, né? Ela tem um perfil de colaborador que não adianta, às vezes, ele tentar se passar por uma pessoa no processo de seleção e realmente, na hora que ele começa, ele não vai ficar naquela empresa por muito tempo. Então, eu acho que a primeira coisa que eu falo, ainda mais para essa moçada nova aí que está chegando, é ser o mais sincero possível, né? É falar do que gosta. Às vezes você vai para uma vaga que você nem gosta tanto daquela vaga, mas a pessoa pode gostar do seu perfil e está te direcionando para uma outra vaga dentro da empresa. Então, eu acho que no processo de seleção, ele tem que ser sincero, ele tem que falar do que ele gosta, e aí a responsabilidade é de quem está avaliando para a contratação, tentar identificar uma área que vai conseguir fazer com que essa pessoa cresça lá dentro. Neste caso, então, aparece alguém que, na verdade, tem uma vaga na empresa, não é aquilo que a pessoa gosta, mas a pessoa viu como uma oportunidade para entrar na empresa. A pessoa deve contar isso, então. Olha, eu sei que essa área, talvez eu não saiba tudo, talvez eu não seja o melhor funcionário, mas eu admiro muito essa empresa e eu sempre quis trabalhar aqui. Exato. Contar isso. Talvez até tenha uma outra coisa e que pode aparecer depois. Eu acho que aí a função do recrutador, de quem está fazendo o recrutamento, o processo de recrutamento, identificar isso. Porque se ele já se identificou com o perfil da empresa, isso é ótimo. Porque às vezes ele não tem perfil para aquela vaga, mas ele está no perfil da empresa, gosta da maneira que a empresa trabalha, acredita naquela visão, na missão que a empresa tem, nos valores da empresa. Eu acho que isso é o mais importante. A pessoa tem que se identificar com a empresa, não às vezes com a função. E aí a função, principalmente quem está entrando, quem está começando no mercado de trabalho, é uma coisa que ele vai descobrir lá dentro. Você falou aí uma coisa interessante. Vamos supor que eu não seja fumante, eu deteste fumar e apareceu um ótimo trabalho, um ótimo emprego de um grande executivo numa empresa de cigarros. Não se inscreva. Não é? Não se inscreva, então. Você não vai conseguir trabalhar bem e ser feliz ali. É isso a também. Identificação com o setor do mercado, né? com a
área de trabalho, muito mais do que a função, como a Flávia falou, é o mais importante. Você não vai conseguir brigar por aquele objetivo da empresa, você não vai conseguir acreditar nas conquistas da empresa, lutar por elas, se você... não implica que você tem que ser fumante para pegar uma vaga dessa, mas você não pode ser um anti-fumo, né? Então, você tem que estar alinhado com os valores dela, porque isso é o que vai determinar o sucesso, não só da empresa, porque é um conjunto de pessoas trabalhando pelo mesmo objetivo, né? Como o teu enquanto profissional na tua formação de carreira lá dentro. Então, eu acho que o primordial é a questão da atitude, né? Porque hoje, muito mais do que habilidades e competências técnicas que podem ser desenvolvidas ao longo do tempo, a questão comportamental, o posicionamento, a questão da sua atitude, da maneira com que você lida com as coisas, é muito mais levado em conta no processo seletivo, né, Flávia? E realmente essa identificação com aquele nicho de mercado. Tá. Né? Você falou uma coisa interessante, né? Muitas pessoas, ou a maioria às vezes acaba até sendo contratado pelo conhecimento, pela habilidade, e acaba perdendo o emprego pelo comportamento, né? Porque pela atitude não corresponde. Isso é porque, na verdade, a pessoa fingiu num primeiro momento, na hora da entrevista, que pensava de um jeito, que era de um jeito, e aí no dia a dia ela se revela como uma outra pessoa? Eu acho que é muito mais você talvez estar preocupado em fazer bem feito a sua função e não de estar aderido à cultura daquela companhia. Então, por exemplo, né, a gente teve um caso agora na Davi de uma contratação que a gente fez para um estágio, uma vaga de estágio, a menina não passou no processo. E na última entrevista, assim, a gente dá um feedback negativo para falar para a pessoa por que ela não passou. E aí ela começou a chorar na entrevista e falou: Ana, o que eu faço? Eu não passo em nenhuma dinâmica. Eu sou boa aluna, eu sou a melhor aluna, mas eu não passo. Eu falei: você não passou para essa vaga. Mas, na realidade, a empresa quer você. Só me dá mais um tempo que a gente precisa realmente definir para qual função. Então, aí ela vem, Ana, mas qual função? Para onde eu vou? Eu falei: a gente vai agora descobrir isso junto com você. Primeiro, você está entrando porque você, só de ter falado a verdade no processo seletivo, já está aderida à nossa cultura. Você está sendo uma pessoa transparente. É isso que a gente quer. A gente quer alguém começando com a gente com sinceridade e com transparência. Então, agora é colocar para dentro e não ficar preocupada, eu vou desempenhar bem na minha função. Não, você está aderida, você acredita no que a companhia pensa, nas coisas que a companhia te dá como meta, dá como valores? Acredito. É essa que eu acho que tem que ser a maior preocupação. Agora, você querer ser sempre um melhor profissional e não se adequar à companhia que você está trabalhando em forma de cultura, não vai trazer retorno, né? Eu acho que para você não adianta só ser o bom profissional. Você está falando dessa coisa que demite as pessoas, né? Que é o comportamento. Quais os comportamentos mais usuais que prejudicam esse funcionário e prejudicam a empresa? Hoje em dia, o que prejudica muito, eu vou falar em dois momentos. Primeiro, a questão do candidato, enquanto candidato, né? Hoje, muitos candidatos entram em contato com a gente ou entram em contato com outras empresas, que eu já tive a oportunidade de trocar essa ideia. Você tem vaga? Para quê? Qual é a sua área? Qualquer uma. Né? Peraí, não é qualquer uma, você tem que se identificar, tem algo que você gosta de fazer, ou que você faça, né? Mais bem feito, digamos assim. Então, quem que você espera? Não faz nada direito, quem faz tudo, né? não faz nada. O que você espera? O que você gostaria, então, de fazer? Qualquer coisa. Então, aí já é um primeiro momento que, com certeza, quando essa pessoa entrar em uma empresa, pode ser que ela se frustre, né? Porque aquele qualquer coisa não atendeu a expectativa dela, porque ela quis qualquer coisa, né? E também não atendeu a expectativa da empresa, não porque ela é uma má profissional, né? Mas porque simplesmente não teve essa liga das suas expectativas com as expectativas da empresa, aquela questão de casar as pecinhas. E né? O segundo ponto? E o segundo ponto é enquanto ele já profissional naquela empresa. Hoje os profissionais, alguns deles estão perdendo muito seus postos porque eles esperam que alguém mande, eles esperam as oportunidades chegarem para que então eles façam alguma coisa, né? E não, o que seria ideal, né, e que é o que a gente busca, são profissionais que se antecipam a isso, né? Tem iniciativa, proatividade, que estão linkados nas oportunidades e muito mais do que isso, que não vivem em um aquário. Por mais que as empresas sejam fechadas, te exijam muito tempo de trabalho, concentração, projetos que te tomam muito, mas você tem que estar ligada no mercado, você tem que estar ligada fora da tua empresa, saber o que está acontecendo no Brasil, no mundo, no teu nicho de mercado, fora do teu nicho de mercado.
Então, isso é um ponto muito forte. O papo está muito bom e a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta e agora para te dar uma importante informação. Antes de escolher em qual faculdade vai estudar, você precisa conhecer o tradicional Centro Universitário Moura Lacerda. E sabe por quê? Neste ano de 2013, a instituição universitária Moura Lacerda completa 90 anos de história e tradição no ensino, sempre aliados à inovação e à modernidade. E essa história é feita das histórias de cada um que está ou já passou pela instituição. Hoje, alunos e ex-alunos do Moura Lacerda se orgulham de fazer parte de uma instituição pioneira no ensino superior na região, no estado e no país. Fique ligado no site www.mouralacerda.edu.br e nas redes sociais do Moura Lacerda, facebook.com/Moura Lacerda, e saiba tudo o que está acontecendo nos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. Conheça uma das 3 unidades, converse com os coordenadores de curso e saiba mais sobre a carreira e a profissão que te esperam no futuro. Moura Lacerda, 90 anos. Quem continua essa história é você. E voltamos com Profissão Sucesso para continuar falando sobre o que uma empresa hoje busca no profissional na hora de contratar. Quero ver se os nossos alunos aqui hoje da nossa plateia do Colégio Vitor Frankl, que está mais um programa conosco, tem alguma pergunta. Como é que é seu nome? Beatriz. Diga. Eu queria saber se mudou e o que mudou na procura de emprego de 20 anos atrás para agora. No perfil das pessoas, o que as empresas estão contratando agora diferente do que era antes? Isso. Fala pra gente, meninas. Eu acho que mudou muito e muita coisa, né? É um assunto bastante complexo isso, toda essa mudança, mas só para a gente entender um pouquinho de forma aí resumida. Antes as pessoas procuravam estabilidade, né? E elas procuravam um trabalho para fazer a sua vida, entrar, se aposentar e morrer ali, né? Hoje não, hoje os profissionais eles procuram prazer naquilo que fazem e eles procuram deixar um legado, né? Eles procuram entrar para fazer a diferença, para realmente entrar em campo e jogar, né? Isso independe se ele vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Normalmente 10 anos não é muito a meta. Eles querem conhecer, ter várias experiências, né? Adquirir aí o conhecimento em vários nichos, enfim. Querem um crescimento muito rápido, enfim, essa característica do profissional mudou. E, consequentemente, o mercado mudou, as empresas se modificaram, né? Então, a forma como que ela busca profissional hoje mudou muito, né? Enfim... E a empresa tem que se encaixar nisso também. Ela está descrevendo bem as características das gerações Y e geração Z. Não é? Como é que as empresas estão fazendo também para aproveitar as boas características dessa turma? Eu acho que esse é o maior desafio, né? Eu acho que o jovem de hoje, ele é muito antenado, né? Eles estão na internet 24 horas, eles estão muito bem informados. Então, você dá um ambiente, você precisa propiciar para esses jovens, para esses profissionais que estão entrando no mercado, um ambiente que eles também gostem, né? E isso para a empresa, principalmente empresas de estrutura familiar, que a gente estava comentando antes, é muito difícil, porque eles têm muito aquela... muito como as empresas eram antigamente, do chefe, trancado numa sala. Então, o desafio da empresa hoje é proporcionar um ambiente democrático lá dentro, onde as pessoas possam falar, onde eles têm liberdade para estar falando, para estar dando opinião, se não gostar de uma coisa, falar. Então, antes era tudo muito o chefe, todo mundo morria de medo, e hoje não. Hoje a gente tem jovens que batem de frente, que falam, que criticam, né, que tem que ter cuidado também, né? Tem que saber dar limite para eles. Exatamente. Por isso que eu acho que é um desafio muito grande para a empresa. Um ambiente, você trancar o chefe numa sala e não liberar as pessoas de estar falando diretamente com ele, isso é muito complicado. Até porque os jovens hoje não gostam muito de hierarquia, né? Eles querem pular o gerente, o chefe quer ir para o patrão. Porque em muitas empresas, o que acontece hoje é a questão da hierarquização muito forte, né? Eu sou o chefe, eu que tenho que ter ideias,
eu é que tenho que fazer, eu é que tenho que trazer o resultado, você só executa e fica quietinho. E não é isso que os profissionais atuais, que as novas gerações têm para nos oferecer. Eles têm para nos oferecer atitude, eles têm novos projetos, novas ideias. Isso, né? E isso tem que interagir, então tem que quebrar aproveitar um pouquinho essa rigidez. Ok, vamos ver perguntas que nos chegaram aqui. Chegou a pergunta do João Matos Cabral, de Botucatu. O profissional também precisa estar disposto a assumir riscos e abraçar alguns desafios conhecidos dentro das empresas como problemas? A questão desafio aí, no meu ponto de vista, eu acho que você viver já é um desafio, né? Então, assim, desafio, se ele não estiver disposto a assumir, é complicado em qualquer empresa, em qualquer setor da vida dele, relacionamento, enfim. Agora, dentro de uma empresa, ele tem que saber que nenhuma empresa é perfeita. Todo mundo fala assim, pô, mas essa empresa tem tal coisa, tem aquele probleminha. Eu costumo brincar, né, com algumas pessoas que às vezes me procuram para fazer algumas reclamações, algumas coisinhas. Eu falo, olha, essa empresa não nasceu da sua mãe, ela não tem a mesma cultura, a mesma educação, o mesmo desenvolvimento que você. Se ela tiver que se adaptar a 500 funcionários, vai ser bem complicado, né? Então, é você que tem que se adaptar a ela, né? Antes de você procurar a vaga e depois que você procurou. Até porque no outro também vai ter problema, né? Sim, então isso vai ter problema, ele tem que estar disposto e é aí que entra a habilidade dele lidar com esse tipo de problema. Né? Okay. Então... Mais uma pergunta que chegou aqui, a Camila Barreto, de Ribeirão Preto. Ter dentro da empresa políticas de gestão de pessoas voltadas para a retenção de talentos em seu quadro de colaboradores é importante? O grande desafio ainda é identificar e manter os colaboradores mais criativos, inovadores, competentes e eficientes em seus quadros? Eu acho que ter uma política de retenção é primordial para qualquer empresa, né? É entender também o que está fazendo as pessoas não se adaptar àquele ambiente, a querer sair. Então, é uma política de... A gente lá hoje tem um processo, por exemplo, que a gente chama de fluxo de acompanhamento. A pessoa está apresentando baixo desempenho, a gente vai conversar com essa pessoa para tentar entender o que está acontecendo, se ele está na área certa, se ele está com um gestor correto. Então, é muito entender o perfil da pessoa para realmente a gente tentar segurar essa pessoa da melhor forma possível. Não é demitir no primeiro momento, faz-se sempre mais uma tentativa. Exatamente, acho que várias. Até porque né? Treinar alguém novamente, isso é caro, isso gasta tempo, isso é difícil. Exatamente, o que a empresa busca é que realmente reter essas pessoas por muito tempo, né? Que é um patrimônio da companhia, é um patrimônio da empresa e a gente não ser quem estiver realmente causando problemas e muito prejuízo, aí não tem condições de ficar. Ok, gente, daqui a pouquinho a gente volta para mais um bloco do Profissão Sucesso. Profissão Sucesso está de volta e hoje nós estamos falando sobre o que uma empresa busca no profissional na hora de contratar. E, mais uma vez, eu quero saber, a nossa plateia aqui tem perguntas? Seu nome? Lara. Lara, diga, Lara. Eu quero saber se o fato da pessoa possuir alguma diferença física interfere na sua contratação. Você está falando diferença em que sentido? Tatuagem, algum piercing. Tatuagem, piercing, e aí, isso pesa? Hoje em dia, não. Depende da empresa. Eu acho que quando você fala, por exemplo, de um laboratório farmacêutico, né, que vai lidar com médico, eu acho que talvez eles devem olhar isso mais a fundo e realmente ser um problema, uma restrição para o processo seletivo. No nosso caso, eu acho que realmente é a pessoa, é o currículo da pessoa, é o que ela apresentou durante a entrevista. Eu não levo realmente em consideração nada físico. Depende e se for uma função, por exemplo, um advogado, não dá para chegar todo tatuado, né? Sim, mas normalmente nem chega, né? Agora, enfim, vai depender muito também, mesmo numa indústria, como ela falou, mais farmacêutica, mais médica, dependendo da área, né? Se ele for ter contato com o cliente, ele não vai. Ok. Então, alguma pergunta a mais? Qual que é? Já que vocês trabalham com inclusão, eu queria saber como que funcionam as inclusões de pessoas físicas nas empresas. De portadores de deficiência. A gente faz um trabalho sempre com alguma escola que trabalha com eles vão conhecer dentro da empresa onde não tem nenhum risco, nenhum problema para aquele tipo de deficiência e a gente faz a contratação. Então, realmente hoje a gente tem
várias instituições que cuidam disso e que dão um apoio muito grande para as empresas com isso, né? Nos ajudam a... E podem ser muito eficientes, sim, mais sim. do que muitas pessoas que não têm nenhuma deficiência, vamos dizer. Não é? Exatamente. O Gleidson Cunha de Batatais pergunta o seguinte: é importante que as empresas realizem periodicamente cursos de aperfeiçoamento em diversas áreas para que seus colaboradores e futuros contratados estejam mais preparados e qualificados? Sim, a questão da educação corporativa ela é importante por vários quesitos, né? Principalmente pela aproximação da cultura e valores da empresa, né, com o funcionário, para que se reforce o comprometimento, se reforce as boas práticas e até aumente satisfação, produtividade e tudo mais. Mas o importante que fica de dica também é que o profissional não espere que esse desenvolvimento parta só da empresa para o profissional. O profissional também tem que ter ciência que, independentemente da empresa, ele tem que gerir a própria carreira. Então, ele também tem que procurar o autodesenvolvimento. O conhecimento é dele, né? Não é da empresa. Não é da empresa. Isso ele vai levar para ele. Ele vai levar para ele. Alguma pergunta? Seu nome? Victor, eu queria saber se o histórico escolar ele influencia muito na hora da contratação. A gente não pede o histórico escolar na contratação, né? A gente faz testes de raciocínio, alguns testes psicológicos, mas o histórico realmente não é uma coisa que a gente vai levar em consideração. Se for alguma função que pede aquela certificação, aí sim a gente vai olhar o certificado e como foi a conclusão do curso. Aí sim vai ser importante. Mas se a pessoa foi um aluno assíduo ou não, a gente tenta tirar isso na própria entrevista, né? Eu acho que a gente consegue ver qual a responsabilidade, com qual responsabilidade ele fez o curso dele e seguiu aí na carreira profissional. Olha, o nosso tempo está se esgotando. Alguém aqui tem mais perguntas? Não? Nosso tempo está esgotando, mas para terminar, eu queria uma dica, né, que vocês dessem aqui, uma dica para quem está em casa aí procurando trabalho ou está querendo melhorar, querendo mudar de trabalho, né? Qual que é a dica principal para o profissional de hoje? Eu acho que vaga tem, né? A gente está precisando de muita gente, pelo menos no mercado em que eu estou, na empresa que eu trabalho, a gente está crescendo muito e vai crescer ainda mais. Então, a gente precisa de profissional, não que esteja preparado, eu acho que a gente também quer pessoas novas, que estão começando uma carreira, mas que realmente seja transparente, né? Que não fique tentando vestir ou colocar uma máscara e ir para uma entrevista, que realmente seja transparente, seja a pessoa verdadeira e vá mostrando as suas limitações e as suas competências, que eu acho que é o melhor caminho que tem para seguir. Acho que, em primeiro lugar, é você buscar algo que você goste e sinta prazer em fazer, né? E que se veja fazendo isso para o resto da vida, né? Ou se não para o resto da vida, mas dando bons frutos por muito tempo, né? Independente da empresa. E a segunda dica, não se preocupe com a parte, as teorias, o que você sabe, o que você deixa de saber, mas se preocupe em mostrar a sua vontade e o potencial que você tem para ser desenvolvido por aquela empresa. Eu acho que são as duas principais dicas, assim. Acho que se tem um bom comportamento, um bom caráter e vontade de aprender, vai aprender, sim. Não é? Ok. Gente, muito obrigada pela participação aqui e vocês também, sejam sempre bem-vindos e obrigada por estarem aqui hoje conosco, ok? Olha, se você quiser rever o programa de hoje ou outros temas que foram abordados aqui, acesse profissãosucesso.com.br e assista em nossa TV online. Lá você também encontra muitas notícias sobre cursos, oportunidades de concursos, mercado de trabalho e muito mais. E nós estamos disponíveis também para consultorias e palestras sobre liderança, motivação, geração Y, geração Z e tudo que envolve gestão de pessoas. Para ter informações de como nos contratar, é só entrar no nosso site e mandar um e-mail para a gente. E agora, se você está em busca de uma vaga de emprego, então preste atenção às oportunidades que levantamos para você. Em Ribeirão Preto, há vagas para assistente financeiro, auxiliar técnico em enfermagem, consultor de vendas, digitador e gestor de negócios. Em Franca, há vagas para auxiliar de produção, encarregado de loja, fisioterapeuta, gerente de supermercado e técnico em refrigeração. Em Jaú, há vagas para auxiliar administrativo, oficial eletricista, promotor de vendas, técnico em eletrônica e web design.
Em Bauru, há vagas para auxiliar de limpeza, chefe de cozinha, fiscal de loja, operador de caixa e vendedor no comércio de mercadorias. Para mais informações, acesse profissãosucesso.com.br. E chegou o momento do nosso concurso. Eu vou fazer uma pergunta, quem der a resposta certa e mais rápido ganha um curso Profissão Sucesso para fazer aí mesmo da sua casa. Tem curso de gestão de carreira, marketing, secretariado, vendas e muito mais. São mais de 300 opções para você se qualificar. Então, não perca essa chance. Hoje, as nossas entrevistadas falaram sobre o que uma empresa espera do profissional que está contratando. Então, responda para a gente. Uma característica aqui que elas colocaram como sendo fundamental para uma pessoa na hora da entrevista e depois no decorrer do seu trabalho. Não perca tempo e acesse agora o profissãosucesso.com.br e dê a sua resposta. Quem for mais rápido e acertar ganha o curso Profissão Sucesso com direito a certificado. Se você está navegando agora na internet, não deixe de fazer o contato com a gente pelo Facebook e Twitter. Nos adicione agora e mande a sua sugestão, crítica ou dúvida e curta também a nossa fanpage. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência e até sábado que vem, com certeza.